Fala, galera. Estamos aqui no nosso podcast 10, um podcast aí mais que especial, com um convidado super gente boa, super inteligente, um baita de um profissional em arquiteto de soluções, que é o Henrique Eduardo Souza. Ele aceitou participar conosco desse episódio 10. E esse episódio 10, pessoal, vai ser bacana, que a gente vai poder fazer cortes, né, de vídeos, também trocar mais uma ideia aqui, né, bater um papo sobre o dia a dia do Henrique, né, com agilidade ali, com aquele cross com a arquitetura. E vai ser um papo bem bacana, né? E aí, eu não sei se o Everton quer falar alguma coisa, ou se de repente a gente já pode perguntar quem é o Henrique, né? O que ele está fazendo atualmente, né? Além do trabalho dele do dia a dia. É isso aí, pessoal. Vamos bater um papo legal aqui hoje. Quer complementar alguma Fala. coisa, Everton? Tá aí, mano, com a gente? Eu só tá foto só. Só tá foto só. Brincadeira. Não, tô aqui. Primeiro agradecer o Henrique aí por ter aceito aí essa gravação aí do nosso episódio 10, né? Enfim, a Agile Geeks chegando ao 10º episódio. E se apresenta um pouquinho aí, Henrique, pra gente, fala um pouquinho aí de como que é ser arquiteto de soluções aí, né? Ter esses desafios aí na vida profissional e como que a gente lida com os problemas do dia a dia. Salve, salve, galera, tudo bem? Henrique Eduardo Souza aqui na área, falando com vocês. Obrigado, primeiramente, pelo convite de fazer parte de um episódio emblemático, né? Que geralmente, quando a gente fala dos episódios de números redondos, né? O 10º, 20º, 100º, que chegue no milésimo de vocês. E estou aqui porque fui convidado, mas a ideia é contar um pouquinho sobre a vida de um arquiteto de solução, como é que ele se comporta, o que que eles comem, onde eles dormem, se dormem, e, É, e tem essa. também falar um pouquinho aqui sobre os desafios que a gente teve na carreira até chegar aqui, né? Então, muita gente hoje se denomina arquiteto. Então, hoje é uma profissão que eu vejo cada vez mais pessoas falando, eu sou arquiteto. Mas arquiteto do quê? Entregou o que até hoje, né? É bem controverso isso, é bem polêmico. Muita gente se ofende, às vezes, quando você fala que o cara não é arquiteto, ele é programador. Você não é arquiteto, você é um cara de infraestrutura. Você não é arquiteto, você é um cara do comercial. Então, tem todas essas polêmicas que todo mundo se denomina arquiteto, porque é o nome hoje que está na moda, está na hype e todo mundo gosta. Mas, enfim, vamos deixar aí para os temas que vamos falar hoje. Henrique, aproveitando aí, pegando um leque, né? Sobre a sua profissão. Explica pra galera aí o que que faz, o que que é um arquiteto de soluções. Cara, a profissão de arquiteto, ela tem ali como é que eu posso dizer? Algumas situações que a gente aborda com o papel, né? Principais papéis de um arquiteto, que são as 3 primeiras perguntas que eu faço quando eu vou entrevistar alguém que é arquiteto. Me conta aí, o que que o arquiteto faz, primeiramente? Cara, o arquiteto, ele trabalha atributos de qualidade, seja ele qual for e de qual disciplina ele trabalha. Se é um arquiteto de solução, ele vai olhar o todo da solução. Então, geralmente são projetos grandes, que englobam, às vezes, armazéns com sistemas, com robô, com indústria. Então, tem uma cadeia de coisas ali por trás, né? Então, esse é o primeiro ponto. O cara precisa entender o que é um atributo de qualidade, para ele saber qual atributo que ele vai trabalhar ali dentro. Um segundo ponto é ele ter ali as restrições que ele precisa ter, baseado em quê? No objetivo do negócio. Então, ele precisa saber o que o negócio, para que aquilo que ele está trabalhando importa, né? O que aquilo traz de resultado. Ele geralmente tem uma visão bifocal, então ele conhece o negócio e conhece a tecnologia que ele está inserido. Isso é bem comum. E muito comum, cara, você ouvir o termo as is e to be. Vocês Sim, escutam isso o tempo todo, né? No é isso aí. dia a dia. Demais. E outra palavra que arquiteto gosta muito de falar são trade-offs. O que são trade-offs? São nada mais, nada menos do que escolhas. É aquela velha escolha. O que que você quer?
Você quer correr a maratona inteira ou você quer bater o recorde dos 5 quilômetros? Então, são escolhas que você precisa fazer, porque, olha, você não tem um preparo para ganhar a maratona, mas você tem o melhor tempo dos todos os competidores dos 5 quilômetros. Então, você pode chegar na frente nos 5 quilômetros. Então, escolhe o seu trade-off. Ou você completa ou você chega aos 5. Então, tem algumas das características ali que um arquiteto se preocupa. E dependendo de qual a disciplina que ele está inserido, né? Ele pode ser também o cara que visualize a evolução do que tem, ou a evolvability, como é a palavra que o Tite gosta, né? Tudo que termina em it, evolvability, traceability, observability. Então tem um monte de palavras hoje que eu chamo de buzzwords, né? Que são buzzwords, são palavras que todo mundo, quando quer impressionar, solta uma dessas. Mas ter uma visão de futuro do que aquilo que ele cuida, se é uma solução, se é um sistema, se é uma integração, se é um dado, se é um arquiteto de dados, né? Como é que aquilo vai se comportar para o futuro e nas suas grandes vezes gerenciar a dívida técnica, né? Porque quem é um profissional de TI sem uma dívida técnica? Então, basicamente, aí são esse discurso que eu espero que um arquiteto me traga, mas geralmente eu não escuto isso. Não é assim, né? Bom, pessoal, fica a dica aí, né? Para quem é arquiteto e quem sabe calhar de fazer entrevista com o Henrique, já sabe. Já sabe sabe que que eu ia esperar, né? responder, né? Já decorou o script, já, entendeu? Se tratando aí, você falou um pouco de evolução, de futuro, né? Que dica você daria, ou por exemplo, um ponto de evolução ali de carreira para quem está se especializando, né? Um programador que está ali já está num certo nível de senioridade e está buscando ter um conhecimento maior, né? Um conhecimento mais amplo relacionado à parte de arquitetura, para essa questão de ter uma mente mais evolutiva, mas pensando mais no futuro, né? Porque a ideia é você trabalhar com soluções ali de alta escalabilidade, né? Não E necessariamente, né? Porque nem todo mundo trabalha no Itaú, no Netflix, em lugares que precisam de escalabilidade. Às vezes, para o cara se tornar um arquiteto onde ele está, é ele se aproximar mais do negócio. Então, é difícil escrever uma receita de bolo para o cara que é um programador super sênior. Entenda o cenário que você está. Se o cenário que você está inserido é um cenário onde, por exemplo, o universo cloud é muito difundido, um grande banco ou uma grande empresa de streaming, ou até mesmo a empresa que faz a cloud, você é um programador muito bom e você quer evoluir para isso. Cara, qual é o universo inserido que eu consiga, além de fazer o que eu faço hoje, atribuir mais uma função ou fazer duas, né? Conhecer de duas coisas diferentes e se aproximando sempre do negócio. Porque senão ele vai ser só um programador. Igual tem muito arquiteto que se denomina arquiteto, que vende uma série de complexidades naquilo que ele faz, porém ele é só um programador de luxo e caro. o famoso né, matar uma formiga com uma bazuca. Exato. Você pega algumas coisas, você olha a necessidade daquele software. Cara, eu tenho uma necessidade de iluminar sei lá, um gabinete. O cara me compra uma Socane, que é uma lâmpada dessas que eu tenho aqui. Depois a gente até põe o link aí, se vocês quiserem ganhar desconto. Que tem, sei lá, 5.500 BTUs. Eu não sei a unidade específica. Mas, cara, eu só queria iluminar um gabinete, um LEDzinho, uma fitinha de LED de R$15 resolveria. Aí o cara me lança uma lâmpada de 1.000. Não tem sentido. Abre a gaveta, parece que tá abrindo a porta do céu, assim, né? Vem E aquela aí, luz beleza. assim. Aí, beleza. Quando você tem a necessidade de manter isso, às vezes você não consegue manter esse cara porque ele é muito caro. Realmente. Arquiteto hoje não é um cara barato para a companhia. E esse cara precisa trazer muito resultado para a empresa.
Então é importante que ele visualize o futuro, não que ele seja mãe de Ná, mas que ele veja há 2, 3, até 5 anos para frente, para entender qual o rumo que a empresa tem dentro da estratégia e o que eu posso agregar para que ela chegue lá com menor custo, para que traga mais receita e, consequentemente, seja bom para todo mundo, né? Então, Então, vai lá, mas Henrique, não pode é esse o terminar. papel que muita gente vê. Então, assim, Henrique, a gente está entendendo que assim, o arquiteto, se ele vai ser um cara bom mesmo, ele tem que ter uma visão holística, uma visão estratégica, né? Do negócio, para onde a empresa está indo, né? Até para ele poder efetuar uma escalabilidade, de repente, atualizar a Sim, tecnologia. por isso E que eu hoje, percebo, Daniel, existe um papel de um cara chamado Enterprise Architect, É que esse o ele ponto. é um arquiteto corporativo, que ele conhece de tecnologia. Geralmente, esse cara está inserido no meio dos outros arquitetos, ou como líder dele, ou como par deles, né? Eu já fiz esse papel de EA, e é bem legal, porque você está bem inserido dentro do negócio da empresa. Para mim também foi difícil, que foi o ano que eu tirei para ficar longe de pôr a mão na tecnologia. Então, eu só olhava estratégia, só olhava futuro, só olhava documentação, o que eu tinha de necessidade, o que era negócio, como funciona o negócio da empresa, como a empresa ganha dinheiro, como eu posso fazer a empresa ganhar mais dinheiro. E aí foi onde eu entrei em dados, em inteligência artificial, foi onde eu tive um gostinho do que são outras coisas, o experimentar, né? Mas nem sempre as pessoas têm essa oportunidade. Para mim foi sim, excelente esses anos que eu passei aí fazendo outras coisas, né? Que aí sim eu falo que me garantiu a possibilidade de ser um arquiteto de soluções. Por quê? Porque eu consigo discutir de tudo. Consigo discutir com o cara, tem um projeto que vai ter necessidade de SAP. Legal, conheço. Tem a necessidade de cloud. Conheço. Tem a necessidade de falar com um robô ali na linha de produção. Opa, já fiz isso. Tem a necessidade de falar com um sistema de broker de telefonia. Cara, beleza, vamos, bora junto. Então, tem uma série de coisas. Lógico, eu nunca fiz, não fiz tudo na vida, né? Mas fiz bastante coisa. Já são 23 anos praticamente aí de jornada no mundo de tecnologia, né? E vivenciei bastante projeto bom e ruim, cara. Já tive sim. fracassos ali que a gente desenhou a solução e o negócio não saiu do outro lado, não ficou de pé, a gente teve que voltar, baixar a cabeça, pedir perdão de cabeça baixa, falar, ó, desculpa, eu errei, cara. E agora a gente precisa correr atrás. O que que eu posso fazer? Quanto que eu tenho de dinheiro ainda? E é Mas, assim Henrique, que assim, funciona. Eu acho. para finalizar minha pergunta, né? Então, assim, entendendo a sua visão de arquitetura, eu entendo que para você ser um arquiteto, é bom, né? Você ser um full stack, né? Conhecer de front, conhecer de back-end, também conhecer as tecnologias de ponta, tá sempre antenado no que está vindo no mercado de tecnologia, né? De repente, tecnologia da moda, enfim, o que está em ascensão, para que você seja um cara completo, você até saiba indicar, né? Assim, o Cara, arquiteto ele tem todos os... normalmente o cara que é arquiteto, ele não era o melhor dev. Entendi. Porque Porque o geralmente arquiteto, os ele é o caras cara que dos estão. processos, digamos assim. Ele vai modelar Não, bastante cara, processos, né? ele tem Não, alguns soft skills que o cara muito técnico não tem. entendi. Ou demora muito tempo para ter. Para mim foi um processo difícil, porque eu era o cara extremamente técnico, que só queria trabalhar com aquilo, levava aquilo como verdade, que a tecnologia era mais importante que o negócio. Até que um dia, não sei de onde veio a luz, Uhum. acho que foi quando eu sofri o acidente lá, que eu fiquei 4 meses afastado de tudo. Eu vi que o meu trabalho não fazia falta. Mas se eu fosse um cara de negócio, que fosse importante, estratégico para a empresa, Perfeito. mano, certeza que o pessoal ia estar me ligando, me procurando. Se eu fosse só um dev muito bom, beleza, arrumo outro. Quanto que era? Ah, o Henrique ganhava, sei lá, R$ 100 a hora. Pago 120 e arrumo um outro igualzinho, cara. Ou até melhor. Sem problema de chegar atrasado. E Acho que aí, entra, é isso. entra muito na questão, Henrique. Acho que um dos pontos aí que você falou, né? É a adaptabilidade, né? A pessoa ela ter
esse conceito de entender e estar mais próximo do negócio. Por exemplo, eu vou te dar um paralelo, fazer um paralelo com a minha carreira, por exemplo, que eu tive até chegar ao cargo de Team Lead, né? Eu era um programador extremamente técnico, né? Só que eu tive esse estalo quando eu comecei a fazer muitos projetos sozinho, em consultoria. Então eu estava muito próximo do negócio. E aí, conforme eu ia desenvolvendo, ia conversando com as pessoas, ia tendo aquele tete a tete com o cliente, eu fui percebendo que o meu diferencial, as coisas boas que os clientes eles elogiavam, era esse lado. Por quê? Eu estava próximo do negócio, estava atendendo e resolvendo o problema do negócio da forma como eles queriam, estava trazendo o resultado, e eu era muito questionador, coisa que muitos programadores às vezes pecam nisso, né? Tem muito programador que acata o que está escrito. É, Beleza, se Exato. não está escrito, eu não vou fica fazer. longe do usuário final, né? Do cliente, realmente. E acaba Eu acho complicando, né? que até esses processos que hoje montaram de separar uma squad que não tem. Na verdade, na squad você tem contato diário com o PO. Beleza, funciona. Sim. E você cuida de uma parte do produto. Então, você está mais inserido no negócio. Isso funciona. Mas o modelo de fábrica de software, onde o cara tá uma hora em um projeto de uma coisa, uma hora em... Cara, eu acho isso muito ruim para quem tá ali, velho. É, Eu é fico ruim. até com a palavra, não posso, vou falar que é uma palavra feia, que é ter dó, né? Uhum. Mas eu fico olhando e penso, mano, o que esse cara tá fazendo com a carreira dele, velho? Porque ele vai ser só um escritor de código, velho. Ah, Transcritor de história para exato. código. A É, minha vida inteira, eu tive sérios problemas com isso, muito problema. Então, o cara vai te entregar a história e você vai codificar. Mano, eu não consigo, velho. Eu não sei se exatamente. se é algum ponto da TDAH que deve ter na minha vida, que eu sou extremamente impaciente com certas coisas. Então, o cara escreveu um livro para mim. Se eu começar a ler aquilo ali no final, eu já não entendi nada, mas perdi. É, não Então, eu funciona tenho que ir assim. Verdade. anotando o meu raciocínio e ir desenvolvendo. Então, por exemplo, quando eu tinha esses cenários, eu abria a história e ia codando conforme o cara me escreveu. Depois eu refatorava. Era a única forma que funcionava. Ou eu entendo o que aquilo está fazendo inteiro, alguém me explica, conversa comigo, eu entendi. Ah, entendi. Foi aí que eu comecei, igual você, me aproximar também do negócio. E aí as coisas começaram a funcionar diferente. Quando eu sentei do lado, ombro a ombro, que eu falo que eu sentava colado com o consultor aqui, com Uhum. o dono do negócio, qualquer dúvida que eu tinha, cara, isso daqui é assim mesmo? Não, isso daqui é assim. Isso aqui, cara, em que ponto que isso liga com isso aqui que eu acabei de fazer, fiz ontem? E aí, que ponto que isso liga? Ah, eu não tinha pensado nisso. Pô, legal. Tinha para a sala, desenhava. Entendi. No final, eu entendi do negócio tanto quanto o cara que me explicou. Então, Exato. depois de É, 6 meses no projeto, eu entendia tanto do negócio quanto o cara que me explicou. Então, eu conseguia garantir que a ferramenta funcionava de acordo exatamente com o negócio. Por isso que eu vejo tanto software nascendo torto, porque não tem essa iteração, cara. Então, isso é muito comum hoje em dia. E aí não adianta metodologia, não, gerente, não. não adianta nada, porque. Não tem bala de prata para isso. E E... é engraçado, né? Que até aquilo que o Everton falou no começo, que às vezes você está preparando uma bazuca e o usuário precisa de algumas forminhas, né? Exato. O dia a dia dele não precisa daquela magnitude toda, aquele embelezamento todo, né? E até o Henrique, trazendo um pouco para o nosso contexto, né? Nosso conceito aqui de agilidade, nosso podcast, que a gente fala bastante disso. Quando você falou daquela documentação gigantesca, né? Uma coisa que é um livro, um TCC para você ler, e até você terminar, sei lá, o primeiro capítulo já esqueceu que estava no começo, né? Eu acho que isso aí era bastante no modelo de cascata, que era faseado, né? Então, lá tinha lá a fase de levantamento de Cara, requisitos, depois tinha a prototipação, depois tinha a codificação, finalmente o teste, e aí só depois eu, ia para validação do usuário para ir para produção, né? eu Então, isso aí, ainda. né? Vai lá, pode falar, Fala, Henrique. terminei, Não, desculpa. só para finalizar mesmo, né? Então, assim, qual que era a grande falha, né, do método em cascata? Não que ele é um método ruim, né? Que você sabe que, por exemplo, para depende de marinha, aviação, né, medicina, tem projetos que tem que ser em cascata, tem que ser faseado, tem que ser 100% preditivo, né? Que você tem que entregar aquilo pronto para o usuário. Eu não posso, vou testar aqui uma nave, ela tem que estar funcionando 100%, né?
para ela Vou te poder, né? entregar o bico do avião, depois a cabine, Entendeu? depois o Vou te entregar uma meio, aí asa aqui agora, né? Você vai entrega o tentando trem de voar. pouso depois. Ou igual um metrô, né? Vou te entregar aqui um metrô na metade e aí você se vira pro resto. Vou Então a gente fazer te sabe que não entregar primeiro funciona. o túnel. Né? Mas não, cara, uma coisa é o projeto ser entregue para o usuário final. Outra Sim, coisa é sim, o projeto ter fases. exato. Então, Só, tem diferenças, mas, por perfeito. exemplo, quando a gente fala de software, cara, ou eu falo de, por exemplo, um projeto de software de uma indústria. Então, tem várias fases ali. A fase de Com certeza. estruturar, sei lá, a balança, outra fase de estruturar a esteira. São fases que o usuário pode testar, pode validar Exato. se está ok. E aquilo que eu falo, né, para o pessoal, geralmente você pode ter o quê? Entregas técnicas. Ainda que não sejam entregas que você vai passar para o usuário final, mas você já está apresentando a solução sendo construída, né? De repente você vai Sim. terminar que daqui a 3 meses, 3 sprints, por exemplo, né? Você vai ter uma release para o E usuário eu acho final, por que isso exemplo. faz muito sentido em qualquer coisa que você está fazendo. Porque quem está Sim. pagando, ele fica igual, imagina você, pagando uma casa. O Daniel, que está construindo aquela casa lá no interior, lá de 7 milhões de reais. Ah, quem dera. Aí, Não, Aquela aí ele mansão. vai lá, chega e investe 7 milhões de reais na construção e só vai lá quando a casa está pronta, mas jamais. Eu vou nunca. toda semana, Nunca mesmo. velho. Né? É isso É aí. sério, vou toda semana eu quero ver o que Nunca andou na mais. obra, porque, mano, é Sim. dinheiro. É E isso eu aí. uso essa analogia para tudo na vida. É software, cara, do mesmo jeito. Pensa aquela casa que você tem, que está construindo no interior. São 2 horas da sua casa de carro. Mas eu aposto que você está pondo muito dinheiro lá toda semana, você não vai. Vamos passar o final de semana, vamos passar ali na cidade, almoçar e voltar? Sai de casa de manhã, vê lá a obra, como é que tava. Os caras fizeram isso. Você vai acompanhar. E é a mesma Exato. coisa que a galera não entende de software. Puta, o usuário tá toda hora me perguntando. Cara, se ele não tem visibilidade do que tá andando, é óbvio que ele vai perguntar. É isso aí. É isso aí. Quando era Aham. presencial, então, malandro, toda hora o cara chegava, e aí, como é que tá? Eu falei, vamos fazer o seguinte, Sim. todo dia de manhã eu te dou um status do que eu fiz ontem, e nada mais, nada menos do que era uma daily, mas isso, Sim, sim. sei lá, 2005, 2006, eu trabalhava em uma empresa que eu ficava perto do usuário, que era uma empresa de roupa, né? Então o usuário ficava no andar de baixo, e a máquina de café, eram 2 andares no prédio da empresa, né? E a máquina de café era no andar que a gente tinha lá, né? Que ficava a TI. A TI não, né? Que ficava todo o time de desenvolvimento, infraestrutura, segurança, tudo ficava ali. E os servidores também. Aí o pessoal, os usuários que ficavam no andar de baixo, que eram as áreas de back-office, área de negócio, eles iam pegar café lá em cima. Adivinha? Ele chegava com o copinho de café. Oi, bom dia, tudo bem? Como é que tá? O usuário quer saber. Aí falei, vamos fazer o seguinte, aproveita o café que você tem, vamos bater um papo todo dia e eu tiro as dúvidas. Porque às vezes eu tinha dúvida no meio do dia, eu tinha que descer as escadinhas até lá embaixo. Eu tô com uma dúvida assim, assado, sentava na mesa da pessoa, aquele negócio bem informal. E até, o Henrique, assim, para finalizar meu tema só, né, rapidamente. Na verdade, a gente pode realmente trabalhar com cascatas, existem projetos faseados, né? Mas o que a gente está falando do cascata em si é da quantidade abrangente de documentações, né? Que é o que cansa, né? Que é aquela coisa que, meu, é melhor desenhar. Desenha que eu entendo Cara, melhor do que você ficar não escrevendo. funciona, velho. Fica com uma bíblia depois do projeto que ninguém nunca abre. É isso aí. Ninguém nunca vai abrir aquilo. Alguém aí já abriu a documentação de um projeto? E quando você Raramente. vai procurar alguma coisa na documentação, você não acha. Exato. Então, eu prefiro documentações mais assertivas ali, tipo, no caso de integração, usar um diagrama C4, ter um diagrama macro da aplicação, ter um diagrama de cada camada, se a gente está falando de aplicação, né? Um diagrama de cada aplicação. Se eu estou falando de integrações entre sistemas, as fronteiras que esses caras se falam e quando esses caras se falam, qual que é o gatilho de disparo, isso sim, para mim, é documentação que faz sentido. Caso contrário disso, bicho, é muito papel de pão e a galera vai falar: se não tá na documentação e eu não fiz, eu não tô errado. Eu falo, bicho, se a gente está partindo para esse princípio já, antes de começar, já está gerando litígio, nem casa. Então,
ainda, assim, o número de coisas que acontecem desse jeito, nesse modelo, é muito grande, velho. É muito grande. Eu tô em projeto o tempo todo, há, sei lá, muito tempo vivendo nessa vida de consultorias, né? E eu vejo isso o tempo todo. E o tempo todo eu volto, penso e falo, gente, tá errado isso daí. Eu não vou deixar de entregar algo que não estava escrito. Por isso que eu preciso entender o que ele precisa, o que ele quer. Então, olha, isso daqui que você colocou não faz sentido, cara. Tá certo isso mesmo? Então, veja bem, não tá, tá errado. Puta, meu PO errou. Acontece, cara, o tempo todo. Então, por isso que é importante o time estar de acordo ali com o que precisa ser feito no negócio, né? É isso. A conversa é muito importante, né? A questão de você ter sempre ali o canal aberto com o PO, os team members não simplesmente olharem ali a história e deixarem aquilo de lado também, isso vale para Sim, todo o questionamento, né? Do que a gente vem falando aqui. exatamente. Vai lá, Everton, pode falar. Um ponto que eu queria trazer também, a gente estava falando, até voltando um pouco ali na questão do Enterprise Architecture, né? O EA. O quanto que você acha que ele consegue, ou ele apoia o negócio em algumas decisões relacionadas à estratégia do negócio ali? Vamos lá. Você quer terminar ou já, já É, eu emendo? ia dar um gancho aqui, porque Vai muitas lá. vezes a gente parte de cenários ali que a solução técnica, nem sempre uma solução técnica vai atender, mas sim uma mudança do processo ajuda naquele ambiente. Então, o EA consegue identificar esses paralelos e conseguir dar esses toques, essas dicas para o negócio? Assim, primeiramente, o negócio precisa estar de acordo com o EA. Isso precisa estar como é que eu posso dizer, com a cultura da empresa já estar adaptada com o papel do EA. Porque se a empresa não está adaptada com o papel do EA, cara, a cultura vai comer a estratégia no café da manhã. E aí tudo que você tem de estratégia de EA com desenho de solução ou padronização vai cair por terra. Então esse é o primeiro ponto. Mas repete de novo que eu tô vendo, o meu TDAH já ativado. Por isso que eu interrompo no meio, porque eu perco o raciocínio no meio. Sim, não, sem problemas. Vai lá. Aí a segunda parte nem sempre a tecnologia ajuda. Às vezes uma mudança de processo ali já consegue atender aquele objetivo, né? Esse pitaco aí, como você consegue ajudar nessa? Esse pitaco, o arquiteto de soluções consegue ajudar, cara. O arquiteto de soluções e o corporativo. Eles conseguem ajudar bem. Porque como ele conhece daquele processo do negócio, ele consegue ajudar bem e até explicar para um time técnico como que isso se resolveria. Então é um papel que faz bastante sentido ali. E até aproveitando também, né? Aqui a gente tá falando do dia a dia, né? Eu já participei de alguns projetos que talvez o Henrique já participou disso também, né? De algum projeto assim. Geralmente o projeto ele começa, aí quando já está no desenvolvimento, o pessoal entende que vai precisar de arquitetura. E aí vai começar a dar importância para os arquitetos, né? Porque até então, tem muita gente que entende que o arquiteto só faz desenho. Cara, um desenhista aqui para mim não serve. Eu quero dia a dia, eu quero entregar software. Mas a arquitetura em si, ela é uma estratégia, né? Você vai definir o melhor Então, cara, para criar um sistema, né? Um produto, né? E tem muita empresa que peca nisso, que não dá porque esse valor para tem arquitetura. muito arquiteto que é só desenhista mesmo, que ele não vai conseguir agregar para o negócio. Então, eu acho que é isso que tem muitas empresas que reclamam, né? Mas se o cara consegue agregar para o negócio, não só para a parte técnica, mas sim levantando aqueles pontos de atributos de qualidade, evolução, isso, se ele tem esse gancho para fazer isso, é muito importante, não só, eu diria mais, não só num projeto, mas dentro da empresa. A empresa precisa de pessoas com essa visão. Porque senão, cara, tem quantas empresas que vocês conhecem aí estão vivendo os anos 90? Ou estão vendo aí os anos 2000? Ah, vamos fazer FTP de arquivo,
Ah, sei lá, precisa vir aqui para pegar tal coisa na empresa, fisicamente. Cara, não é digital ainda Exato. esses documentos? Eu tenho que ir aí assinar, É o famoso casa de ferreira, espeto de pau, né? sim, Você vê É isso aí. soluções aí, às vezes monstruosas aí, que estão atendendo aí um monte de gente, você vai ver por trás, o negócio tá todo emaranhado, aí surge uma Black Friday da vida, você vai escalar o negócio, tá lá, gastando milhões, trilhões ali no... às vezes aquilo que tem rodando, falando de software, né? O custo é tão alto, mas a operação depende tanto que os caras acabam tendo um custo tão grande na operação que eles colocam pessoas mais baratas para operar o sistema. Isso causa um monte de problema e do que refazer, né? Então, Exato. eu trabalhei em lugares, cara, que só para você buildar a solução demorava 20 minutos. Então, Nossa, cada build que você dava na solução, você tinha que pegar um café e voltar depois. Nossa. Isso me lembra os tempos que eu trabalhava com SharePoint. Era bem nesse naipe. Você ia buildar o bagulho. Era 10, 15 minutos só pra buildar. e tem muita aplicação assim hoje em dia, tá? É que se ela vai, de repente, são aplicações que elas não tiveram escalabilidade, né? E aí, quando a gente fala de arquitetura, eu entendo que a gente envolve tudo, envolve segurança, envolve infraestrutura, né? E de repente você Segurança não está com é um impacto. ponto hoje em dia que é primordial, cara. Porque, cara, É, imagina vocês, você trabalha em um banco, o Daniel trabalha em uma empresa de uma farmacêutica. Imagina vaza dados lá. Eu tenho aqueles programas de farmacêutica que onde tem pessoas com doenças graves que compram medicamentos de alto custo, que geralmente você se participa de um programa. Imagina sai os dados de alguém daquele programa. Puta, é verdade que você tem, sei lá, HIV ou você tem uma doença. Cara, é um processo sem tamanho, ou até mesmo Mundial. vaza seu saldo do seu banco com as contas, com o seu endereço e seu saldo, quanto você tem investido, os bandidos. É eita, lá que eu vou, garoto. Já é assertivo o sequestro. Então, velho, é complexo isso, mano. muito complexo. Segurança hoje em dia é primordial em tudo que se faz, velho. E aí É, entra uma nova disciplina que nós arquitetos também, eu diria que os arquitetos de cloud, né? A gente está olhando bastante para isso, que é a parte de FinOps. Hã? O que é FinOps, né? Eu vi essa cara do Daniel aí. É, eu já A fiquei assim, ideia, nossa, aqui que é a FinOps. ideia do FinOps, Daniel, é tipo o controle, você sendo, sua esposa tem uma esposa que compra bastante na Shopee, você é o FinOps dela. Você fica olhando a fatura do cartão ali e fala, oh, vai gastar mais não, chega. Então, a ideia do rapaz, FinOps é isso, é acompanhar os custos da empresa e se preocupar de novo com o futuro, o que que eu consigo garantir rodando, gastando menos. Então, eu estou sempre olhando o que a empresa está consumindo de recurso de nuvem, né? Nesse caso, a nuvem, sim. e garantir que eu consigo diminuir o preço e manter a qualidade do que está rodando. Então, é uma disciplina hoje que está bem, bem alta ali. Tem empresas que ganham dinheiro só fazendo FinOps. Então, por Olha, exemplo, você tem um custo lá de 1 milhão. Se eu baixar o seu custo para 500 mil, você me paga metade do que você ia gastar no ano. Então, é uma das disciplinas que a gente está tendo aí bastante procura. E hoje tem um finops.org aí. Quem quiser tá pensando aí numa coisa para fazer diferente do que faz hoje, é uma dica. Ia aí, fazer pessoal, até fica a dica. uma pergunta aqui também, Henrique. Pegando esse cenário cloud, como que você vê hoje a questão da multi-cloud, por exemplo? Cara, é um trade-off. Trade-off? É um trade-off, porque se você procurar as maiores empresas, hoje elas são casadas com o provedor. Eu te pergunto, você é casado com duas mulheres? Duas mulheres? Não. Acho que não, né? Acho que não, Acho que né? não, né? Acho que não, né? Porque, cara, é até legal o tema, você trabalhar Uhum. com multi-cloud, mas é muito caro. Por isso que eu te perguntei de você é casado com duas mulheres. Porque imagina, é muito caro manter uma família saudável, imagina manter duas.
Uhum. Então, tudo que você tiver em um lugar, você replicar para o outro. Existem estratégias de multi-cloud hoje em dia que você trabalha, que é muito comum eu utilizar a minha infra que eu tinha antes, o on-premise, até isso depreciavam anos, e aí sim, daqui 5 anos eu vou entender como é que funciona isso. Talvez, daqui 5 anos, o que eu vejo, tá? E até penso como eu possa fazer isso. Pensando em tecnologia, vou te dar um exemplo, Daniel. Você que não é um cara tão técnico. Eu tenho hoje rodando uma aplicação, beleza? Eu sou o provedor de aplicações. Você me dá a sua aplicação, eu te garanto 100% de SLA. E o preço mais barato. Por quê? Ora eu vejo o preço da Amazon, ora eu vejo o preço da Microsoft, ora eu vejo o preço da Google, ora eu vejo o preço da Oracle, ora eu vejo o preço da IBM. E eu consigo até criar uma previsibilidade com o Machine Learning, te entregar. Fala, cara, se você hospedar essa aplicação comigo, eu consigo te dar em X anos um preço muito melhor. Porque eu vou fazendo essa migração para você e você mal sabe onde está. Porque eu estou fazendo esse jogo de lá para cá para você. Então, o cenário que eu vejo multi-cloud amanhã, hoje algumas empresas rodam assim. Por exemplo, se você pegar a Atlas, que roda o MongoDB, ela roda, você escolhe onde você quer rodar, na Microsoft, na AWS, e aí ele faz essa transição de infraestrutura para você. Mas ele fixa em um lugar. Então, eu vejo esses serviços amanhã como fazendo isso de forma automática para te garantir. O que você quer? Quer pagar quanto? Você quer melhor preço, mais estabilidade? Você quer alta disponibilidade? Então, entra de novo. Qual atributo de qualidade está dentro do seu sistema, do seu negócio? Então, aí sim trabalhar multi-cloud. Mas eu tenho um cenário que é um banco, que não posso ficar fora do ar. A minha primeira pergunta para o cliente, você tem quantas features aí? Tenho 10. Dessas 10, cara, qual que não pode ficar fora de jeito nenhum? Ah, essas duas. Beleza? Essas duas, só essas duas, eu vou manter em 2 clouds. As outras não. Porque quando você vai para uma linha nesse sentido, você cria uma complexidade naquilo tão grande. E para manter isso, você precisa pelo menos de 2 times diferentes. Ah, mas hoje dá para usar container e escalar isso em Kubernetes. E ele é agnóstico. É bonito na fala, tá? Faça isso para você ver. Vai trabalhar desse modelo. Eu comecei projetos assim, que o cliente batia o pé que queria multi-cloud. Falei, legal, vai custar tanto? Vamos. Chegou um momento que o negócio estava ficando tão gigantesco e tão caro de manter 2 estruturas iguais que escalassem sob demanda, que chegou um momento que, mas aí que o dinheiro já era problema. Imagina. Até para você achar depois os profissionais para manterem um sistema assim, né? Porque você tem que encontrar um cara que conhece as duas, por exemplo, ou que... Exatamente. O cara que navegue bem nas duas. Mas eu conheço bem a da Microsoft, não conheço bem a do Google. Aí ferrou. Não, você aprende. Aprende? Legal, aprende. Aprende. Um cara que conhece bem de uma cloud, ele vai para outra tranquilamente. Mas tem um tempo, igual carne, um tempo de maturação ali, que o cara vai fazer caca. E se ele faz caca no ambiente justo no momento que caiu o provedor X, que o Y foi assumir, e o Y é o que esses caras não têm domínio. Aí, amigo, é onde dá os problemas. Por isso que o multi-cloud, eu falo, pode usar sua cloud privada, que você já tem, e a sua cloud pública. Mas eu já nasci digital, Henrique. Cara, se você já nasceu digital, você já nasceu pensando mais ou menos nisso. Ou você nasceu casado com alguém e a gente vai desacoplando as features que eu preciso que estejam sempre no ar, né? Então são essas escolhas aí que a gente falou lá no comecinho, que são nossos trade-offs. Então o arquiteto é o cara que falaria não para o negócio. Sim. Henrique, e assim, até pegando um leque aí, né, do que o Everton puxou, falando de multi-cloud, você entende, então, que o presente e o futuro é cloud, é SaaS, IaaS e PaaS. A gente vai parar um pouco de ter on-premise. IaaS, esquece, velho.
O futuro é SaaS e PaaS. Mais PaaS, né? E SaaS é para Sim, quem sim, consome. O sim. futuro é Mas, plataforma. mas quando a gente fala de IaaS, por exemplo, você vai precisar de ter uns servidores alocados, né? Por exemplo, na Eu não vou Microsoft, eu precisar de nada. Quem vai precisar é o provedor. provedor, né? Eu preciso Então do isso aí tende a serviço. morrer. Serviço, é. Ponha o que eu tenho de software ali, da linguagem que eu tenho, ou a infraestrutura básica que eu preciso para expor aquilo. Ah, eu quero guardar um storage de arquivos, quero ter um repositório de arquivos ali. Hoje você sabe qual é o servidor do Google Drive? E onde está? Sem Não nada. sabe. Quer saber? E também, então, e se você pensa também em questão de relação de custos, né? Eu acho que vale muito mais a pena você pagar um plano mensal do que você alocar, né? De repente, fisicamente, né? Hardware, Cara, software, que você vai ter um custo ali, né? Até com quando atualização e você tudo mais, fala com o tempo. de custo nesse sentido, você tem todo o custo operacional, né? Então, quando você tem uma infraestrutura lá na sua empresa, você precisa pagar a luz, pagar ar-condicionado, que é energia elétrica também, pagar o pessoal que limpa, pagar o pessoal Trator. que dá manutenção. Quando queima uma placa, você tem que comprar outra. Você precisa pagar o link. Então tem um monte de coisa por trás que a gente não olha, só olha, eu vou gastar 1 milhão numa máquina. O Vem por trás. famoso CAPEX e OPEX, né? Na Total. verdade, É, isso daí é o TCO, né? Em 5 anos, quanto que vai te custar essa máquina aqui e o quanto vai te custar essa máquina lá, na É, nuvem? é isso aí. Esse é o ponto. O CAPEX e OPEX entra, porque uma vez que você tem tudo em cloud, é tudo OPEX, mano. Não tem mais CAPEX na sua vida. Você não está adquirindo mais nada, você não vai ter exato. isenção nem benefício em nada. É tudo serviço. Você vai pagar mensalmente e tá tudo certo. Por mais que você queira pagar de uma vez, que a gente chama de upfront, né? Quero pagar 6 meses de 1 ano, vai, de uma máquina, de um serviço qualquer de banco de dados. Vou pagar 1 ano. Beleza. Vai pagar 1 ano de uma vez, mas você está pagando um serviço. Você não está adquirindo nada. Que é agilidade. Você perder tempo de projeto, de sprint, você perdeu uma sprint ou duas para provisionar ambiente, cara. Você faz isso? Não, não faz. Por que será? Ou porque Vai demandar muito tempo, antes, né? começou antes lá na cascata do projeto a infraestrutura, entre a infraestrutura de desenvolvimento e produção com um projeto antes desse, que foi adquirir máquina, que foi comprar tudo, instalar. Isso aí, geralmente é um projeto em cascata. Que o cara não É tem isso aí. como te entregar meia máquina, ele vai te entregar a máquina funcionando inteira ou não vai te entregar nada. Máquina comunicando com link, com banco, com SAP, com o que tiver raios que for ali dentro, ele vai precisar te entregar. Então, isso é um projeto que rodou antes, né? E hoje, pensando nesse modelo de agilidade, eu posso fazer minha infra junto do momento que eu estou fazendo meu código. Então, o arquiteto já sentou, fez o desenho de como vai ser a infraestrutura dessa solução. Os devs já estão codificando ali, montando a sua infra, junto com o time de DevOps. E as coisas vão acontecendo em cada sprint, cara. Fechei o pull request, batizei a release, né? Que eu falo de batizar a release. Batizei a release, já rodou os meus pipelines, já subiram tudo em ambiente de homologação. Entreguei sprint, cara. Então, sexta-feira à Eu, tarde, já rodou todos os pipelines. Sexta-feira à tarde, ou você quer fazer que a gente chama lá de Moscou, né? Quero buscar os itens da próxima, mas sexta-feira acabou o sprint, filho. Já tô Já abrindo a subiram, cerveja, né? rodou o pipeline 4 horas da tarde. O que vocês querem fazer? Vamos fazer um sextou aqui, um happy hour? É, A missão cumprida, filho. Entregou a sprint em é isso metade do aí. dia da sexta-feira? Porra. Quiser fazer um refined aí da segunda-feira para começar mais suave, vocês que uhum. sabem. Mas é o caminho hoje em dia, Daniel. Eu hoje aplico e pratico, porque é até o que vocês, acho que eu me perguntar depois, né? Eu pratico muito do que eu gostaria de ter vivido. Na minha época que eu era jovenzinho, porque eu já sou um senhor de idade, na época que eu era jovenzinho, que eu tinha gás e tempo
para fazer um monte de coisa, para passear, e a gente tinha que ficar preso dentro do trabalho mesmo. Se você tivesse entregue seu trabalho, você tinha que ficar lá, porque as pessoas achavam que você só trabalhava se você estivesse dentro da empresa. Mas não era errado isso, mas você já fez o trabalho, você já entregou. Agora você tem que ficar ali fazendo hora. Muitas vezes nem internet direito tinha, adiantando coisa ou revendo coisa, porque você estava ali. E, cara, eu vivi isso praticamente muitos anos da minha vida, mano. Não sei vocês, né? E muitas vezes também tem aquele ponto que a gente vivia ali de, putz, quinta-feira ou sexta-feira de deploy. Aí vai lá, 6 horas da tarde, você tá aguardando o pessoal começar, ou muitas vezes você de casa começar às 23 horas, terminar... De casa? Não existia isso não, cara. É ruim para a empresa. Mano, Total. a época que eu trabalhei em ambiente bancário e a época que eu trabalhei em cartão, adquirência, banco, esquece. não, aí Esquece. Eu já virei noite comendo pizza ali dentro de banco, dentro do CPD, um frio danado, nossa, mano. E fazendo deploy. E não podia ir embora, enquanto não terminasse o último. Uma vez que eu tive que instalar JVM na época, que a gente rodava isso por núcleo de processamento. Individual em cada núcleo, mano. Tinha uns 64. Tinha um procedimento para configurar no nosso sistema que tinha que ir no núcleo, em cada núcleo, e fazer uma configuração específica para aquele cara. Que eram os servidores da Oracle na época, antigamente. Na verdade, eram Sun Solaris, né? E a gente tinha uma ferramenta, eu trabalhava numa empresa que tinha uma ferramenta que era em Java, que tinha uma configuração lazarenta para fazer núcleo a núcleo. Quando a gente chegou no banco para fazer isso, 64 processadores. Eu falei, mano, entrei na sexta-feira, meia-noite, saí no domingo. Hoje eu penso isso, falo, mano, eu não faria isso de novo, velho. Me desculpa. Não faz. Eu não faria isso, na boa. Eu acho que as pessoas hoje, elas têm tanta opção de trabalho que elas não se sujeitariam a fazer isso, velho. Não fariam. Hoje, por muito menos, agora com remoto, as pessoas se sujeitam às vezes. Às vezes você pega hoje em dia algumas vagas ali comuns, aí você olha ali, regime híbrido. 3 vezes no escritório, 2 em casa. A pessoa já olha aquilo lá, não vou nem ferrando, só se Cara, tiver dependendo de onde muito você necessitado. mora. Olha, eu fui um dos caras, na época que eu trabalhei com o Daniel, a quebrar esse paradigma. Porque era muito longe. Era muito longe da minha casa, velho. Chegou uma hora que eu falei, cara, não dá mais, mano. São 80 quilômetros por dia de carro. É complicado. Tá certo que era Marginal Tietê contra fluxo e a outra rodovia lá contra fluxo. Mas mesmo assim, bicho, chegava na sexta-feira, eu tava morto. E sexta-feira a gente era Short Friday. Eu saía meio-dia de lá. Mas, cara, chegava sexta-feira, saía meio-dia. Eu falei, mano, gastei tantos reais de gasolina para vir até aqui. Aí eu levantei a mão e falei, gente, pra mim deu, mano. É muito longe, mano. Meu rodízio de segunda-feira, eu tinha que sair de casa às 5 da manhã. E ficar lá até às 8 da noite. Nossa. Aí chegou uma hora, cara, depois de um ano, mais ou menos, compensa, que né? era complexo. E até pegando aí a questão da pandemia, né? Infelizmente, a gente sabe que foi um tempo muito difícil, ainda está sendo, né? Mas a pandemia, ela forçou as empresas a executarem, de fato, a transformação digital, né? Que era tanto blá, 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 e aí, de fato, tiveram que fazer acontecer. E aí quebrou essa cultura tradicional, obrigatoriamente, né? Assim, por mais que hoje, eu ainda acho que tem muitas empresas aí terríveis. O que é terrível, né? Beleza, você vai ficar de home office, mas eu vou te monitorar em tudo. Então, você tem que ficar com a câmera ligada o dia inteiro, né? Vou monitorar seus e-mails, monitorar seu... Tem empresa assim. Tem camarada meu que é consultor de empresa grande, que tem que ficar com a câmera ligada o dia inteiro. Vai no banheiro, tem que falar, ó, pessoal, estou indo no banheiro e tal. Aí então, já é demais, pô. Não, gente, tem. Infelizmente tem. Não isso não é fanfic, tá? Isso tem realmente... Não é fanfic. Não é, cara. Tem... Tem dia que eu tô tão... Porque assim, eu tô indo fazer exercício de manhã, né? Tô indo pra academia de manhã.
Aí tem hora do almoço, cara, que eu tô tão cansado, mas tão cansado, e às vezes tem reunião com outros países aí, meio-dia, 1h da tarde. Eu vou almoçar tipo 1h da tarde, 1h30. Cara, eu pego. Puta, eu vou fazer 1 hora aqui de almoço? Não, eu vou dormir, cara. Durmo 1 hora, pego o prato na próxima reunião e tô comendo aqui. Às vezes eu vou falar, o cara escuta o barulho do garfo. Tim! Ô, você tá comendo? Eu falei, tô, mano. Não, come aí, não, relaxa, bora lá. Tem dia que Tá eu durmo certo. na hora do almoço, É isso velho. aí. Pô, isso não É isso tem aí. preço, velho. Isso, juro pra você, isso não tem preço. É isso aí. Isso realmente. Eu olho as fotos de quando eu trabalhava presencial e olho agora, parece que eu ganhei alguns anos de idade. É isso aí. Porque o quanto a gente desincha de comer um monte de porcaria na rua, comer comida que você não sabe a procedência, o quanto você dorme melhor, porque você acaba dormindo 1 hora a mais, ou no meu caso, às vezes até 2, dependendo de onde você vai, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Você pode ganhar Exato. esse tempo indo e voltando dormindo. Porra, O imagina que beleza! estresse que você passa, né? Olha, às vezes eu dou aula em uma faculdade em São Paulo e eu preciso ir lá uma vez por semana. E eu fiz questão de dar as 2 últimas, né? Eu falei, eu não quero dar aula começo porque eu vou ter que sair de casa às 5 horas e eu vou pegar um trânsito Eu falo que geralmente é o trânsito do apocalipse, né? Porque o mundo tá acabando e as pessoas estão saindo de carro de casa. Para quê? Então, geralmente é esse trânsito do apocalipse. E aqui, cara, o tempo todo. Às vezes eu saio, esses dias eu precisei ir na empresa, eu saí de casa, falei, puta, que arrependimento. 1 hora para chegar em um lugar, velho. Então, é tenso. É. A qualidade de vida. Por isso que agora eu entendo o que o pessoal falava de qualidade de vida morando em outros países. Então, quem mora no Canadá, quem mora. O pessoal que eu Portugal. trabalhei uma época que era da Alemanha, que falava: pô, como é que vocês conseguem vir? E era mais longe ainda, ia para São Bernardo do Campo. Uhum. Ou pegava Rodonel, 70 quilômetros. Então a galera falava para mim: como que você vem de tão longe para trabalhar? Não tem empregos em outros lugares? Eu falei: tem, mas dependendo de onde for, eu vou ter que ir também. Ele: eu não iria, não. Se tiver mais de 20 minutos da minha casa, eu não vou. Olha só. É, E tá certo, né? É o direito do Um cara, outro né? estilo de vida, É né, outra meu? cultura, é outra consciência, né? E até, assim, né, Henrique, até falar com você, por exemplo, eu acho que o home office também ele trouxe uma coisa que é meio complicada, né? Assim, se a pessoa não tem um freio, tem empresa que joga a atividade na pessoa e ela trabalha até, né, 20, sei lá, 16 horas por dia, por exemplo, né? Então, assim, você tem que também saber se policiar, porque agora você não, na teoria, você não bate mais ponto, né? Você não tem mais horário de almoço. Então, se você não sabe se organizar no seu dia, você pode ir longe trabalhando para a empresa e acabou, e vai ter o mesmo salário, né? Não vai ter diferença nenhuma, né? Então, assim, quando a empresa explorar dentro de home office, ela consegue também. Depois eu queria, até pegando esse último gancho aí, abordar um tema, talvez pro, assim, assuntos aleatórios do podcast. Falar sobre o famoso que tá rolando agora, o Quiet Kitchen. O pessoal fica falando ok? aí. Como que é? Quiet Kitchen. White Isso aí, Kit? isso aí eu Quiet não conheço, não. Kitchen. White Kit? Esse eu não conheço, É, cara. Não conheço, não. tá rolando aí nas redes do LinkedIn, nas notícias aí do, do Facebook, que é o Não famoso conheço. Isso aí é eu novo. faço o que me pagam, né? Ah, Não conheço. Arrumaram um termo É para mais uma buzzword. gourmetizar também esse ponto. eu faço o que me pagam? Nossa, É, o famoso, aquele famoso assim, tipo, eu fui contratado para fazer aquilo. Eu faço aquilo e não mais que aquilo. Se eu estiver fazendo mais que aquilo, eu já estou me sentindo sendo abusado, Vou te abusivo ali no falar sentido que de isso trabalho, né? é péssimo para profissionalmente, para quem pensa é assim, velho. péssimo, é péssimo. Eu Exato. discordo 100% disso aí. Cara, porque assim, quando a Eu gente tá acho falando de que. atividade, né, que você tem que ter esse espírito colaborativo, né, multidisciplinar, um apoiar o outro, como você vai falar, não, eu só faço minha atividade e acabou. Cara, na minha equipe, se tiver uma pessoa assim, eu já fico meio preocupado, já falo, cara, não faz sentido, né? Eu Entendeu? sempre que eu vejo. Isso é uma galera mais jovenzinha que tem esse comportamento. A gente que é mais velho, assim, tem o comportamento de, sei lá.
de doida, de se enfiar aqui, De vamos fazer doido, esse é. negócio acontecer. Mas os mais novinhos falam, Vamos mano, resolver. deu meu horário, eu largo minha caneta e vou embora. Eu sempre tenho essa conversa com o pessoal, fala, gente, sorry, você precisa ter compromisso com aquilo que você faz. Faça aquilo bem, porque se depender de mim, por exemplo, de mim, eu vou te ajudar. Então, o dia que você precisar, por exemplo, puta, Henrique, eu tô legal hoje não, hoje eu quero ir pra praia, mano. Mano, vai, velho. Você tá com tudo em Acho dia, que mano? Vai, velho. realmente as pessoas têm que saber separar ali o exemplo que o Daniel deu, né? Tem empresas ali que realmente às vezes são abusivas no sentido de trabalho, né? E aí as pessoas às vezes se sentem trabalham num ambiente desse e aí exercem esse tipo É de exatamente por isso que comportamento, tem esse exato. comportamento. E às vezes acabam meio que se prejudicando, sendo que ela poderia, poxa, hoje em dia não é mais suscetível isso. Olha o tanto de oportunidade que a gente tem, né? Exatamente. Então, esse comportamento pra mim não orna, não. E Não assim, até orna e para nem eu não tomar quero muito esse tempo, tipo né? de comportamento assim. Ah, beleza, mano, vocês me É, pagam pra fazer isso, eu vou fazer isso. Tipo, se eu vejo a oportunidade de fazer qualquer outra coisa, eu não vou fazer porque eu não sou pago pra isso, mano. Tá bem errado. Pelo menos do meu ponto de vista, né? exato. Gente. Nem tudo é flores, né? A gente vê que no LinkedIn, né, tem muita coisa, embelezamento, né, muita coisa bonita, mas a gente sabe que no dia a dia é muito desafio cultural, desafio de pessoas, né? E a gente está aí para ter essa colaboração, que eu acho que só isso faz sentido, né? Se a gente pensar muito individualista, né? Porque assim, o Henrique está no papel que ele está hoje porque alguém ajudou ele lá atrás, né? Professores apoiaram ele, pessoas ajudaram ele. O Everton chegou onde ele chegou hoje porque pessoas também ajudaram. Pessoas me ajudaram a estar aqui hoje. Então, se você não pensa assim, não faz sentido. O mundo em si ele não é individualista, né? O mundo é para servir em sociedade, coletivismo, né? Então, assim, Cara, e o Everton, não eu, sei se... Vai lá, Henrique, pode falar. pegando um gancho no que você falou, eu penso muito nisso, cara. Se você é a corrente do bem, né? Se alguém te ajudou a estar onde você está, por que você não vai ajudar outras pessoas a também conseguirem seus sonhos e chegar onde eles nunca esperavam, né? Cara, se É eu isso for aí. olhar sei lá, 20 anos atrás, logo que eu comecei a trabalhar, eu jamais ia esperar que eu ia conquistar o espaço que eu conquistei no mercado, a relevância que eu conquistei, que não sei se é muito, mas eu acho que já sou alguém assim no mercado que consiga passar uma mensagem e jamais que eu achava que eu estar em algum lugar, velho. De onde eu vim, as coisas que eu vivenciei na juventude, na adolescência ali, no começo da vida adulta, mano, jamais, Sim. jamais. E eu tive pessoas em várias fases que me ajudaram. Várias pessoas. Foi uma ou duas, não. Foram várias. Então, logo que o meu filho nasceu, o meu mais velho, eu trabalhava em uma empresa que fechou, mano. Caramba. Fechou. Fechou porque a empresa foi fechada aqui no Brasil porque ela fraudou o balanço. Ela fraudou o balanço lá nos Estados Unidos, eu cheguei para trabalhar, não tinha mais nada. Fecharam a empresa. Aham. No meio do mês, você sem Caramba. salário, e aí? Você vendia o VR para pagar, para comprar, para comprar as coisas do filho. E aí? Aí eu fui fazer entrevista no outro dia, numa empresa que, pô, no caso foi a Cremilda, né? Cremilda. Pô, ela A me ajudou Cremilda? demais, velho. Demais, demais. Entrei na empresa, ganhando mal, que se lasque, eu precisava trabalhar, fazia um monte de hora extra na empresa para conseguir ganhar mais dinheiro e comprar as coisas do enxoval. Aí depois saí dessa empresa, ela tinha ido para outra, eu saí para outra empresa. Aí ela me levou depois para outra empresa que ela estava, um ano depois, assim, e dobrando meu salário, me dando várias outras atribuições. E, bicho, extremamente grato, mano. E vira e mexe, eu Bacana, hein? pergunto aí como é que você tá, tal. Isso já tem o quê? 2005? Foi o último contato que a gente teve profissional. Já tem 17 anos isso. Ah, Eu tenho uma Então, pessoa também que
que foi certeira aí na minha vida profissional, que foi a pessoa que me inseriu no mercado de trabalho, para falar a verdade. Pois E é. até hoje eu tenho amizade com essa pessoa e sempre tô ali, batendo um papo, perguntando como é que tá, tal. E hoje, às vezes, em algumas situações, é o inverso, eu que acabo ajudando a pessoa. Então, acho Mano, que é isso mesmo, a lei do retorno, né, meu? eu ajudo o máximo de pessoas que eu consigo, velho. Se eu puder indicar alguém, eu vou indicar. Se alguém me pedir indicação, eu vou indicar quem precisa. Se eu puder parar para conversar com o cara, explicar para ele o que ele tem que fazer para ele melhorar a vida dele, eu vou fazer. Pode ser qualquer um. Meu amigo, uma pessoa desconhecida que eu conheci no metrô, o atendente do caixa do mercado. Não escolho quem eu vou ajudar, velho. Bom, acho então que chegamos ao fim, né, Daniel? Tem mais alguma Eu acho que pergunta deu, aí para né? Henrique? Eu acho que assim, a gente acabou. Foi diferente um pouco, né? O podcast que a gente acabou puxando, mas foi importante, né? Que a gente não falou só sobre trabalho, a gente falou sobre a vida também, né? Então a gente foi mais uma reflexão, né? Foi bacana. Muito bom. Então, Legal. primeiramente aí, gostaria de agradecer, Henrique, Eu que pela agradeço. presença, pelo Ah, papo aí, todo o conhecimento que você trouxe aí nesse nosso podcast hoje, nosso episódio 10. Obrigado. E chegamos ao Valeu. fim, galera. Então não esqueçam é isso aí aí, de pessoal. curtir, compartilhar. Vamos deixar alguns links aqui do que o Henrique falou, dos pontos aqui que citamos. E é isso aí. Boa. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Eu que agradeço mais uma vez a participação. Precisar, quiser um integrante 3 aí, é só chamar que estamos aí.